Pense por um momento. O anticristo, essa figura misteriosa e aterradora, tem sido o centro de especulações e temores por séculos. Mas você sabia que a Bíblia nos dá pistas sobre de onde ele virá? Qual será o seu verdadeiro propósito e como ele se manifestará no mundo? Prepare-se, porque ao final deste vídeo você vai entender algo que pode mudar a maneira como você vê os eventos finais da história humana. E a última revelação que faremos será, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que bênçãos de vitória se derramem sobre sua vida, sobre sua família, e que neste momento o Senhor abra os nossos corações e mentes para compreender sua palavra de maneira profunda e verdadeira. Hoje temos um tema importante e de grande relevância: de onde virá o anticristo? Sei que muitos de vocês já ouviram falar dessa figura enigmática e muitos talvez até se perguntem: será que ele já está entre nós? Ou como podemos reconhecê-lo? Fiquem comigo, pois vamos explorar as Escrituras de forma profunda e reveladora. Eu prometo que ao final deste vídeo você terá uma visão mais clara do que nos aguarda nos últimos tempos. Mas antes de começarmos, peço que você, se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal Voz da Bíblia, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que, assim como você, buscam entender os mistérios de Deus. Comente abaixo suas dúvidas, suas percepções e vamos interagir, pois é assim que crescemos juntos na palavra. E agora, amados irmãos, convido você a fechar os olhos e levantar suas mãos ao Senhor enquanto fazemos uma breve oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e mentes para que possamos compreender a Tua palavra e discernir os tempos que estamos vivendo. Que a Tua sabedoria nos guie e que as revelações aqui compartilhadas nos fortaleçam em nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. A figura do anticristo é, sem dúvida, uma das mais temidas e debatidas da Bíblia. E enquanto a Bíblia nos dá várias pistas sobre sua vinda, muitos ainda se perguntam: de onde exatamente ele virá? Será que a resposta está em alguma nação específica? Ou ele surgirá de um lugar inesperado, fora dos nossos conhecimentos atuais? Primeiramente, é importante entendermos o conceito do anticristo. Ele é descrito como alguém que se levantará no final dos tempos, no período da grande tribulação, com o objetivo de enganar as nações e, finalmente, tentar usurpar o lugar de Cristo como o Salvador do mundo. Ele será um líder carismático, com uma inteligência impressionante e uma capacidade de manipulação que fará com que muitos o sigam. Mas, de onde ele virá? A Bíblia nos dá algumas pistas, especialmente no livro de Daniel, no Apocalipse e em outras cartas do Novo Testamento. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, lemos sobre a aliança que o anticristo fará com muitos por 7 anos, sendo esse o período da grande tribulação. Esse versículo nos fala de um príncipe que virá do meio do Império Romano, o que nos leva a crer que ele surgirá da Europa ou de algum lugar relacionado ao antigo Império Romano. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, a Bíblia descreve a besta que se levanta do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os quais muitos interpretam como uma referência a um sistema político e religioso global, que será o palco para o anticristo. Essa besta simboliza uma aliança de poder, que pode surgir a partir das nações da Europa, especialmente considerando o histórico de tentativas de união do continente, como a União Europeia, que muitos associam a um possível terreno fértil para o surgimento do anticristo. O anticristo será um homem, não um símbolo abstrato. Ele terá uma linhagem, uma origem, e sua vinda será associada ao cumprimento de profecias antigas, que falam do retorno de um governante mundial. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus nos adverte sobre o engano do anticristo.
Porque se levantará falso cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, de onde ele virá? Embora muitos interpretem que ele surgirá da região que hoje corresponde à Europa, a verdade é que a origem exata ainda é um mistério. Mas uma coisa é certa: ele virá de uma região que tem uma grande influência política, econômica e religiosa no mundo, e que poderá facilmente enganar as massas com promessas de paz e prosperidade. Agora eu pergunto a você: já parou para pensar na possibilidade de que o anticristo possa estar mais perto do que imaginamos? E mais, como ele será capaz de enganar tantos até os escolhidos de Deus? Deixe seus pensamentos nos comentários e, enquanto isso, vamos continuar a explorar as Escrituras, pois ainda há muito a ser revelado. Lembre-se, você não vai querer perder a próxima parte, onde vamos explorar com mais profundidade os sinais que precedem a vinda do Anticristo. Então fique comigo até o fim, pois as revelações que viremos a compartilhar podem transformar a sua visão sobre os tempos em que estamos vivendo. Amados irmãos, depois de refletirmos sobre a origem do Anticristo, é hora de começarmos a entender os sinais que precedem a sua vinda. A Bíblia nos mostra que a chegada deste líder mundial não será algo repentino ou inesperado. Na verdade, Deus nos deu muitos avisos, e devemos estar atentos a esses sinais, pois eles nos ajudarão a reconhecer o tempo em que estamos vivendo. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, Jesus nos disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é apenas o princípio das dores." Essas palavras de Jesus nos alertam que os tempos finais serão marcados por uma série de acontecimentos difíceis e aterradores. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e outros desastres naturais serão apenas os primeiros sinais. E no meio disso tudo, surgirá o Anticristo, aproveitando-se da confusão e do medo para se apresentar como a solução para os problemas do mundo. O papel do Anticristo. O Anticristo será, sem dúvida, um mestre da manipulação. Ele se levantará em um momento de grande crise global, quando as nações estiverem em desespero e buscando uma solução para os problemas que parecem impossíveis de resolver. Será nesse contexto que o Anticristo se apresentará como o Salvador da humanidade, alguém que tem a resposta para as grandes questões do mundo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Paulo descreve o Anticristo como aquele que se opõe a tudo o que é considerado sagrado. Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. O Anticristo, então, não será apenas um líder político ou militar. Ele também será uma figura religiosa, um líder espiritual que tentará desviar as pessoas do verdadeiro Deus. Ele se apresentará como alguém com autoridade divina, tentando enganar até mesmo os mais fiéis. Ele usará mentiras e engano para conquistar as massas, prometendo paz, prosperidade e unidade, enquanto, na verdade, ele estará conduzindo o mundo para a destruição. O engano global. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, vemos um exemplo do poder do Anticristo. "E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta." Esse versículo nos mostra como o Anticristo fará milagres e sinais que parecerão sobrenaturais. Ele enganará as pessoas com suas habilidades e, ao curar uma ferida mortal, ganhará ainda mais seguidores. Através desses sinais, ele conquistará um grande número de seguidores, estabelecendo um domínio global. As Escrituras nos falam sobre um período de grande engano,
onde as pessoas serão tão impressionadas pelos milagres e promessas do anticristo que aceitarão sua liderança sem questionar. Ele fará com que as nações se unam sob sua bandeira, criando uma falsa sensação de paz e segurança. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, lemos que ele forçará todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, a receberem uma marca, o número da besta, que será a chave para sua sobrevivência e prosperidade no sistema que ele criará. Isso nos leva a entender que o anticristo terá o controle total sobre a economia e a vida das pessoas, criando um sistema que dependerá completamente dele para garantir a sobrevivência e o sucesso. O anticristo e o falso profeta. É importante notar que, segundo as Escrituras, o anticristo não estará sozinho. Ele será acompanhado por um falso profeta, uma figura religiosa que ajudará a estabelecer sua autoridade espiritual. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, o falso profeta é descrito como um outro animal que usará sua influência para fazer com que todos adorem a besta. Ele será, basicamente, o braço direito do anticristo, estabelecendo uma religião global que estará em total oposição ao cristianismo verdadeiro. Esse falso profeta terá o poder de realizar sinais e maravilhas, enganando ainda mais pessoas e levando-as a seguir a besta. Ele forçará as pessoas a adorarem o anticristo e a aceitarem sua marca, que será um símbolo de sua lealdade ao regime tirânico que se instaurará. Um dos maiores sinais que antecedem a vinda do anticristo será a grande apostasia. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo nos adverte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia será um grande abandono da fé, onde muitos se afastarão do verdadeiro evangelho e seguirão falsos ensinamentos. O anticristo se aproveitará dessa falha espiritual, quando as pessoas estiverem mais vulneráveis e distantes de Deus. Será um tempo de engano profundo, em que as pessoas preferirão seguir as mentiras do anticristo a ouvirem a verdade da palavra de Deus. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você acredita que estamos vivendo nos últimos tempos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. O que você acha do papel do anticristo e dos sinais que estamos vendo no mundo hoje? Sua reflexão é importante para todos nós e juntos podemos crescer no entendimento da palavra. Mas antes de continuar, peço que você se inscreva no canal Voz da Bíblia, se ainda não fez isso. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e nos ajude a espalhar a mensagem de Deus. A Bíblia, em várias passagens, nos adverte sobre o caráter e a missão do anticristo. A partir de agora, vamos aprofundar a compreensão de como ele se encaixa no cumprimento das profecias bíblicas e entender o seu impacto nos tempos finais. Preparando o caminho para o seu surgimento, as Escrituras revelam que ele não virá por acaso ou de maneira inesperada, mas de acordo com um plano divino, embora tenhamos sido advertidos para que não sejamos enganados por ele. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, vemos uma representação do anticristo com a figura de um cavaleiro montado em um cavalo branco, com um arco em suas mãos, indo em direção à conquista. Esse cavaleiro traz consigo uma falsa paz. Ele não chega com violência ou guerra direta, mas com promessas de união e prosperidade. A missão do anticristo será de enganar, apresentando-se como um líder mundial, capaz de solucionar os problemas do mundo. Mas por trás de suas promessas estará a manipulação, a destruição e o controle. Será que esse cavaleiro sobre o cavalo branco pode ser o próprio anticristo? Ou ele representa um sistema mundial de dominação que será usado para abrir o caminho para o anticristo? O que podemos aprender com essa visão é que o anticristo não será um simples tirano, mas alguém que usará da falsa paz e do engano
para conquistar as nações e levá-las à sua adoração. Ele será uma figura fascinante, mas completamente corrompida. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João nos alerta: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde sabemos que é a última hora. Este versículo nos mostra que, embora o anticristo final ainda não tenha se manifestado completamente, já existem muitos anticristos no mundo, que são precursores do grande engano. Eles agem como precursores, espalhando ensinamentos falsos, seduzindo aqueles que não estão firmemente arraigados na verdade de Cristo. O que vemos hoje no mundo, se olharmos atentamente, são figuras de líderes e ideologias que se levantam contra os princípios cristãos e tentam desvirtuar a verdade de Deus. Isso nos ensina que, antes da manifestação completa do anticristo, haverá um crescente afastamento da verdadeira fé. Este afastamento é o que a Bíblia chama de apostasia, um período em que as pessoas se distanciarão das doutrinas essenciais da fé cristã. A apostasia e a preparação para o anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo fala sobre a grande apostasia que antecederá a vinda do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este versículo é uma advertência clara de que a apostasia será um dos sinais mais evidentes de que a manifestação do anticristo está próxima. O que significa a apostasia? Apostasia é o abandono da fé. É quando as pessoas se afastam da verdade de Deus e começam a seguir outros caminhos, muitas vezes guiados por falsas doutrinas ou ideologias que parecem ter aparência de verdade, mas que não têm fundamento na palavra de Deus. Hoje, vemos claramente muitas pessoas abandonando a fé verdadeira, trocando a palavra de Deus por filosofias humanas e práticas que agradam aos desejos da carne. Esse processo de apostasia é essencial para que o anticristo consiga ganhar poder. Ele não virá para um mundo totalmente devoto a Cristo, mas para um mundo que já se distanciou dos princípios do Evangelho. Ao ver que a verdade bíblica já não é mais um farol firme para a sociedade, o anticristo aproveitará a brecha e se apresentará como a solução para todos os problemas, levando muitos a segui-lo. Mas é crucial que os cristãos, neste momento, se fortaleçam na palavra de Deus e mantenham sua fé inabalável. A Bíblia nos instrui a estar vigilantes, a orar e a buscar discernimento, pois o anticristo virá de forma astuta, tentando enganar até os mais fiéis. A grande tribulação. O impacto da vinda do anticristo será mais dramático ainda quando considerarmos o período da grande tribulação, o qual será marcado por sofrimento, perseguição e destruição. Em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus descreve esse período, porque então haverá grande aflição, como desde o princípio do mundo até agora não houve, nem haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Durante a grande tribulação, o anticristo terá um poder absoluto. Ele governará um império mundial que aparentemente trará uma paz temporária, mas será, na verdade, uma era de extrema perseguição àqueles que se recusarem a adorá-lo e aceitar sua marca. Ele fará com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, sejam forçados a receber a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Esse será um momento de grande pressão e tribulação para os cristãos, que terão que escolher entre fidelidade a Cristo ou sujeição ao sistema do anticristo, o falso Messias. O anticristo será, de muitas maneiras, o oposto de Cristo. Enquanto Cristo veio humildemente, sacrificando-se por nossa salvação, o anticristo virá com grandes promessas de poder, glória e riqueza.
Ele será um mestre da manipulação, enganando as massas com sua fala suave, seu carisma e seus sinais milagrosos. Ele se apresentará como o Salvador de um mundo perdido, mas na verdade, sua missão será destruir a humanidade e roubar a adoração que pertence a Deus. Ele se proclamará como uma figura divina, sentando-se no templo de Deus, conforme descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, tentando enganar até os escolhidos de Deus. Sua autoridade será total, e ele usará o poder da tecnologia, da política e da religião para estabelecer seu domínio. Até aqui, conseguimos entender melhor o papel do anticristo e como ele se encaixa no plano divino para os últimos dias. Agora, queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Como você se sente ao entender a profundidade do engano que está por vir? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Lembre-se de se inscrever no canal Voz da Bíblia, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Não perca a última parte deste estudo, pois revelações ainda mais profundas sobre o anticristo e os tempos finais virão. Chegamos à última parte deste estudo profundo sobre o anticristo e os tempos finais. Agora é hora de abordarmos a vitória definitiva que Cristo terá sobre o anticristo e seu reinado de engano. Ao longo deste estudo, vimos que o anticristo será um líder carismático que se aproveitará do caos mundial para estabelecer um império baseado em mentiras e manipulação. Mas como sempre, Deus tem a última palavra. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 a 21, lemos o momento culminante da batalha entre as forças do bem e do mal. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo, e ao seu exército. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada daquele que estava montado no cavalo, a espada que sai da sua boca, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Este versículo revela a derrota completa do anticristo e do falso profeta. A batalha final será travada não com armas físicas, mas com o poder da palavra de Deus. O anticristo e o falso profeta serão capturados e lançados no lago de fogo, onde permanecerão para sempre, sofrendo o castigo eterno. Essa é a grande esperança de todos os que são fiéis a Cristo. Embora o anticristo tenha poder temporário sobre a terra, sua derrota já está garantida. Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será o vencedor final. A vitória de Cristo será um momento glorioso, não só para ele, mas para todos os que permaneceram fiéis. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, lemos que o diabo, que tinha sido o verdadeiro mentor por trás do anticristo, também será derrotado e lançado no lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Este é o fim definitivo do reinado do mal. O anticristo, que se levantou com grande poder e iludiu tantas pessoas, será derrotado e eliminado, juntamente com seus aliados espirituais. Isso marca o início de um novo reino, o reino eterno de Cristo, onde a paz e a justiça prevalecerão para sempre. A vitória de Cristo e a nova Jerusalém. Após a derrota do anticristo, o mundo experimentará uma transformação. Cristo estabelecerá seu reino milenar e a terra será restaurada para ser o lugar onde Deus habitará com o seu povo. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, vemos a descrição da Nova Jerusalém, a cidade celestial que será a morada dos salvos. Vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa passagem descreve a restauração do paraíso. Não haverá mais dor, sofrimento ou morte. O pecado será erradicado para sempre, e os salvos viverão em comunhão direta com Deus, em um estado de perfeição e paz eternas. A advertência final: mas, queridos irmãos, antes de chegarmos a essa gloriosa realidade, é essencial que cada um de nós faça a sua parte. O anticristo não virá apenas para destruir as nações e criar um império de engano. Ele virá para testar nossa fé. Ele exigirá uma escolha: ou seguir a Cristo, mesmo que isso signifique perseguição e sofrimento, ou ceder à tentação e aceitar o seu sistema de controle. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus nos diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso nos lembra da importância de mantermos nossa fé firme, mesmo nos tempos mais difíceis. Mesmo quando as pressões do mundo e do anticristo se tornarem intensas, devemos confiar que Deus está conosco e que Ele nos dará a força para resistir. O apelo final: é fundamental que nos preparemos para esses tempos, não apenas com conhecimento, mas com uma vida de oração, santidade e vigilância. Precisamos buscar mais de Deus a cada dia e estar prontos para enfrentar qualquer tribulação, sabendo que nossa recompensa será grandiosa. A vitória de Cristo é certa, e todos aqueles que se mantiverem firmes nele participarão dessa vitória. Se você ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, este é o momento. O anticristo e seu sistema de engano não podem se comparar à glória que nos aguarda em Cristo Jesus. Eu te convido a aceitar Jesus como o seu Salvador e Senhor, e a viver para Ele, aguardando com esperança o glorioso retorno de Cristo. Amado irmão, se você ainda não tem uma igreja para congregar, busque uma perto de sua casa e se una a outros cristãos que estão esperando a volta do Senhor. A vitória é certa para aqueles que permanecem fiéis. Querido irmão, chegamos ao fim deste estudo. Se você sentiu em seu coração o desejo de se aprofundar mais nesse tema, compartilhe este vídeo com outros. Deixe o seu like e inscreva-se no canal Voz da Bíblia. Não perca os próximos vídeos, onde continuaremos explorando mais mistérios da Palavra de Deus. E, se você aceitou Jesus como seu Salvador, deixe um comentário dizendo: eu aceito Jesus, o meu Salvador. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se, os tempos finais podem ser desafiadores, mas a nossa vitória em Cristo é eterna.